projeto de lei prevê mecanismos que garantam que homens e mulheres recebam o mesmo salário quando eles ocupem cargos com as mesmas funções. O texto ainda estipula uma multa caso as empresas não cumpram essa igualdade salarial e de gêneros. Você votou contra esse projeto, eu queria entender o porquê do seu voto. Não, é muito bom poder estar aqui e conversar sobre o voto divergente, né? Eu acho, Miriam, a gente estava até conversando um pouco antes, que o grande problema da nossa democracia é que as pessoas perderam a habilidade de conversar, né? Eu votei contra esse projeto, votaria novamente contra, primeiro pelo nome do projeto, né? O projeto de lei se intitula Projeto de Lei da Igualdade Salarial. Então, isso já é uma mentira, né? Porque o projeto Igualdade Salarial já tem desde 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho, está previsto na nossa Constituição em 2 lugares, e tem mais 2 leis que também garantem que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que exerça a mesma função, tem que ganhar o mesmo salário. Então, eu acho que primeiro começa daí. O nome foi muito equivocado. Então, e quando você entra no projeto, é assim, a questão dos mecanismos, tinha multas exorbitantes, inicialmente, graças a Deus, isso foi tirado, tinha liminar, onde uma simples reclamação, liminarmente, poderia fazer com que a mulher recebesse uma equiparação, mas o grande problema, além de várias coisas, que esse projeto, na verdade, só faria não contratar mulheres, a premissa que ele parte é errado, porque existe um erro inicial, e eu acho que é essa a grande questão da confusão, onde usaram uma pesquisa que trabalha dados macro, né? A pesquisa que é feita em domicílios, o PNAD, e lá, dados macros e agregados aponta que mulheres ganham 22% a menos que homens, no geral. Então, a questão toda é que esse projeto não resolve nada. Ele é um projeto desnecessário, inócuo, e a única coisa que faz é prejudicar a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Essa é a minha visão. Eu sou administradora, dou aula de gestão, e isso para mim é muito claro. Eu, como empreendedora, jamais, se eu pudesse contratar só mulher, já que ganha menos, as empresas fariam isso. Então, esse projeto ele é completamente desconectado. Se parte de uma pesquisa de dados macro, quando na verdade a gente está falando de um universo dentro das empresas que é micro, e começa a criar multa, criar obstáculos. Então, por essa razão e por várias outras, eu votei contra e votaria de novo. A Jane, que é nossa membro aqui do My News, está falando, essa senhora justificando o injustificável. As mulheres não estão concordando. Agora, Adriana, o que eu queria entender é o seguinte, você falou que já tem uma legislação, né, que a nossa Constituição trata disso, mas historicamente a gente sabe que isso não está resolvendo o problema. Basta a gente olhar o próprio parlamento, né? Não precisa ir para o universo das empresas, mas que tem muito menos mulheres ocupando cargos de poder, é um fato. Então eu te pergunto, o que a gente poderia fazer, se não é por meio desse projeto de lei, o que a gente poderia fazer para reverter esse quadro? Mas, Miriam, eu só vou voltar um passo atrás, que eu acho importante. Eu não estou justificando o injustificável. Eu estou afirmando que tem 5 leis que falam de igualdade salarial. Esse projeto de lei não fala de igualdade salarial. Então, a gente não está discutindo se homem tem que ganhar igual a mulher tem que ganhar o homem. Eu sou mulher e, com certeza, eu quero ganhar igual e mais que os homens. Eu tenho 2 filhas mulheres, eu brigo para que minhas filhas tenham todas as condições possíveis. A questão é que esse projeto de lei não trata de igualdade. Este projeto de leis, o que fizeram o projeto é transformar numa grande fake news. Porque ninguém ali estava votando igualdade, porque já está prevista na Constituição em 2 lugares, na consolidação das leis trabalhistas, na reforma trabalhista, num projeto que foi aprovado ano passado, né, para empregar mulheres. Então, a gente está falando de lei que já existe, que não é cumprida. E se não é cumprida, tem que fazer outra coisa. Agora, voltando para cá, e de novo, nós precisamos saber, dentro das empresas, se mulher e homem tiver com salário diferente, aí a empresa já tem mecanismo de multa. Por isso que eu falo, esse projeto foi um projeto populista e demagógico para lacrar. É mais um projeto para lacrar que não condiz com a realidade. E se alguém tem alguma dúvida ou discorda, por favor, me mandem os questionamentos. Porque a questão é que se sai de uma premissa. E outra coisa, o Ministério do Trabalho
Já tem todas essas informações, porque todas as empresas têm que mandar e entregar a RAIS anualmente, onde tem lá todos os trabalhadores, homem e mulher, a função e o salário. E eu já, inclusive, demandei essa via RIC, via requerimento de informação, todas essas informações. Tem diferença? Porque se tem diferença, a empresa é multada automaticamente, já tem multa. Esse projeto vai fazer com que não contratem mulheres, colocando multas 10 vezes acima, fazendo com que empresas divulguem relatórios que vai contra, na minha visão, prejudica as próprias mulheres. Imagina as empresas publicando salário, falando quanto eu ganho, quanto você ganha. Isso é uma interferência nas empresas, uma interferência na vida privada, sendo que o Ministério do Trabalho já tem essas informações. Então, não tem nem pé nem cabeça utilizar dados do PNAD, dessa pesquisa macro, e concluir, são dados verdadeiros, mas não dá para tirar a conclusão que tiraram. Porque o que acontece dentro de uma empresa não é esse relatório do PNAD que se basearam que vai falar. Agora, ó, quero ler um comentário do Anielo, que eu sei que o Anielo, ele é do ramo do direito, ele tá falando assim, Ótimo. Obrigada, Anielo. Ele fala assim, deputada, as leis anteriores simplesmente não geraram o efeito real. Não existe paridade salarial hoje no Brasil. O nome do PL é correto. E daí eu complemento com a pergunta da Michele. Ela quer saber, então, assim, qual seria a proposta para corrigir isso? Se o que a gente tem hoje não está funcionando, a gente vê que não está funcionando. Tá bom. O comentário do Anielo, que bom que ele é do direito, até porque, como eu disse, eu não tenho formação jurídica, tá, Anielo? Muito prazer, é muito bom que você traga essa contribuição. Eu quero que você, por favor, me mostrem dados e evidências que não tem paridade. Porque a gente sabe, o que a gente sabe com certeza? Eu vou até falar dos estudos que eu vi, tá bom? Vamos falar em cima de números e evidências. A gente sabe que tem um estudo, que foi esse feito, que concluiu que mulheres ganham 22% a menos que homens. Ok, eu não estou discutindo esse estudo. Esse projeto não tem nada a ver com isso. Esse estudo fala que mulheres ganham 22% a menos. As razões pelas quais elas ganham menos podem ser várias. Podem ser porque elas fazem dupla, tripla, quádrupla jornada, elas têm que cuidar dos filhos, fazem menos hora extra. E N razões, saem do emprego para ser empreendedoras e por aí vai. Ou então porque aceitam ganhar menos. Porque, por exemplo, se eu quero muito trabalhar num lugar, eu sou professora, se eu quero dar aula numa faculdade e eles querem me pagar 100, tá bom? Se tem outra faculdade em outro lugar que paga mais para o homem, mas eu quero ir para outra e ganhar 100, a decisão também é minha. Então, as razões pelas quais mulheres ganham menos, a gente pode ficar anos conversando aqui. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando deste PL de igualdade salarial, que está prevendo que na mesma empresa, na mesma função, dentro de uma mesma situação, um homem e uma mulher ganham diferente. Então, outros estudos, tem aquele Global Gender Report, quando eles fazem dados micro e algumas pesquisas, essa diferença que se existe é 0,3, 0,6. Então, se o Anielo está fazendo uma afirmação que existe, eu gostaria, por favor, que ele informasse para a gente e mandasse para mim, é um pedido que eu faço, até porque eu estou estudando o tema. Que estudo ele está se baseando, que evidência? Porque o que está acontecendo hoje é que a gente pega um estudo e conclusões de outro estudo, extrapola e conclui uma coisa e uma solução que não tem nada a ver. A gente vê isso em várias áreas. A gente sai de uma premissa certa ou de uma pesquisa certa e conclui coisa errada. Se eu ando com um isqueiro no meu bolso, não quer dizer que eu seja fumante. E esse tipo de coisa. Então, eu agradeço a pergunta, Daniel. Agora, voltando aqui para outra pergunta, estava falando o que a gente pode resolver. Gente, assim, infelizmente... Michele, obrigada, Michele, pela pergunta. O que a gente pode... Tem vários fatores. Agora, primeiro começa pela questão cultural, pela questão de inclusão. Uma vez eu participei de um debate num seminário que a gente estava discutindo por que muitas vezes as mulheres, inclusive, né, elas não ocupam posição de poder na Câmara. Eu concordo, eu sou a única líder de partido lá na Câmara. A Câmara é um ambiente machista, eu concordo. Agora, a questão é, adianta forçar essa curva? Adianta obrigar todas as empresas, estou falando de privadas, tá? Estatais, eu acho que a gente tem que discutir um pouco. A forçar uma curva, e se a mulher não quer?
Por que tem pouca mulher na política? É uma discussão que a gente sempre faz. Por que tem poucas mulheres talvez estejam disponíveis e queiram? É uma questão cultural, é uma questão educacional. Não estou falando aqui que não tenha machismo, não estou falando aqui que realmente a gente possa ajudar mulheres. Eu faço isso fortalecendo outras mulheres. Eu faço isso, por exemplo, na política, ajudando outras mulheres que queiram entrar. Agora, não é obrigando, forçando, na minha visão, tá? Isso é só a minha opinião, gente. Eu sou, como eu disse, eu penso muitas vezes diferente, porque eu tenho outro olhar. Mas, assim, é muito mais pela educação, pela cultura. A gente conta história de heróis, vamos começar a contar história de heroínas. É dentro desse espírito que a gente mostra, não é forçando uma coisa, porque para mim, mulher não precisa ser café com leite. Mulher, eu não quero sentar na mesa ali, porque ela veio pela cota. Eu não quero ir pela cota. Eu vou porque eu sou melhor que os homens. Eu acho que essa chave que eu acho que a gente precisa mudar um pouco, tá bom? Tem muitas colegas no parlamento que pensam completamente diferente de mim, que acham que é necessário ter cota, é necessário ação afirmativa, e eu respeito muito. Mas eu tô falando dentro do meu olhar e da minha experiência, eu penso assim. Agora, Adriana, nossa, tem muito assunto para a gente falar. Tem A mesmo? gente tem uma pesquisa da BBC que mostra que existe lei de equiparação salarial em mais de 97 países, ou em pelo menos 97 países. E aí, o que pega para mim é esse seu argumento de que está na Constituição, então não precisa legislar sobre isso, porque a legislação já está posta. Porque se não está funcionando, né, a gente sabe que existe uma disparidade salarial. Eu mesma já trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, e é praticamente impossível para uma mulher que está dentro do mundo corporativo chegar lá no RH da empresa e falar, olha, eu quero saber quanto ganha fulano e ciclano, porque as empresas simplesmente não abrem esses dados. Então, assim, não dá para a gente esperar que as empresas sejam boazinhas com as mulheres também, né? Porque existe também uma questão que as empresas priorizam os homens, porque eles não têm licença maternidade, porque não para amamentar, porque um monte de argumentos para deixar as mulheres ganhando menos. E aí as mulheres precisam fazer essa dupla jornada, todas essas peripécias que você citou, né, Adriana? Mas Miriam, eu acho que é um assunto que tem várias facetas. Eu concordo com você, quando a gente pega esses dados macro, acontece, homens não ficam grávidos, não é isso? Agora, eu acho muito bacana que a gente vê em alguns países, inclusive mesmo no Brasil, já tem empresas que têm essa iniciativa de dar licença paternidade, né? Tem um assessor em Brasília que trabalha comigo, que me ajuda muito. Ele saiu de licença paternidade, ficou quase um mês fora. Então, o que a gente está querendo dizer? Homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos e deveres, ponto. Então, a questão de ter em 97 países e tudo mais, a questão é que a nossa lei não é cumprida, é simples. E temos leis recentes que reforçam isso. Como eu disse, tem 5 leis que fazem isso já, né? As mais recentes, uma que foi o ano passado, que já era o Emprega Mais Mulher, que ali fala claramente, homem e mulher, todos na mesma função, têm que ganhar o mesmo salário. A reforma trabalhista também previa isso, e por aí vamos. Agora, o que eu acho que é uma grande discussão aqui, é como a gente faz isso acontecer, porque o que eu vejo é que quem sai de licença maternidade de fato e cuida das crianças é a mulher, não é o homem. Então, são poucos homens que fazem o que o meu assessor teve a oportunidade de fazer. Então, existe uma questão cultural. E existe uma questão cultural para as empresas executarem isso. Existe uma questão cultural com a própria mulher, que não vai querer abrir mão da sua licença maternidade para que o marido fique. Então, eu acho que é uma discussão muito mais complexa, né? E a questão de cumprir lei é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso país, porque as leis não são cumpridas, a Constituição não é respeitada, passa por cima de um monte de lei. Agora, o que não dá, e aí, Miriam, eu faço um apelo, inclusive, para todo mundo que nos ouve. A gente sabe que está todo mundo muito polarizado, eu estava até brincando com ela, né? Que eu sou divergente, eu voto não, mas se você perguntar para qualquer deputada daquele plenário, eu falo, eu vou registrar meu voto, mas eu acho que as pessoas têm direito de votar, direito de fazer. Agora, este PL não trata de igualdade salarial.
É só isso que eu queria falar, porque estão chamando de PL da igualdade salarial, e isso é demagógico, porque o PL, eu falei, você leu o PL? Porque lá era só para punir, mandar fazer relatório, aumentar a multa que já existe, isso só vai fazer com que as empresas não contratem mais mulheres. Isso é um mecanismo, é um efeito perverso. Estou falando isso como administradora, estou falando isso como empreendedora que sou e que emprega. E é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa dar a solução certa, o remédio certo, e a gente precisa saber pontuar bem o problema. Eu, como sou professora, a gente fala, se você não define bem o problema, a tua tese, a tua dissertação, o teu trabalho, o teu TCC não vale para nada. Porque ou a gente tem um problema bem definido para usar uma metodologia adequada, ou não serve para nada. O que me chateia, e aí a gente vê todo mundo querendo lacrar, seja da direita, seja da esquerda, e fazendo um monte, espalhando fake news, que esse PL é da igualdade salarial. E não é. E não é. E a gente até, no Congresso, tinha uma matéria lá que tiveram que mudar o título, porque fala que PL prevê igualdade salarial. O PL não prevê igualdade salarial. O PL não trata disso. E a gente vê um monte de deputada, né, minha foto circulando, gente replicando ali foto de quem votou contra, só que pessoas que não leram o projeto. Isso eu acho que a gente precisa ter educação digital também, porque se as pessoas publicam, e pessoas que são formadoras de opinião, eu não estou falando de uma, né, não estou falando da minha mãe que acha, nossa, que absurdo e compartilha, eu estou falando de formadores de opinião, que repostam uma coisa e não sabem e não leram, assim, eu acho isso muito triste. Então, acho que tudo isso passa pela educação digital, tudo isso passa por um debate mais profundo. Hoje a gente só tem lacração e a gente não tem debate profundo. Adriana, e nesse sentido eu agradeço muito que você esteja aqui com a gente debatendo. Eu vou ler os comentários da nossa audiência porque é importante a gente ler. O fã-clube Gemily Brenda, o nome dos nossos membros, ele diz assim, obrigada pela mensagem, fã-clube. A regra é clara. Aí ele bota assim, 2 pontos. Usou o verbo lacrar, falta consistência argumentativa. E daí ele coloca assim, deputada, faça seu trabalho, entre em base de dados científicos, por exemplo, Cielo. Busque os descritores e você achará artigos que desmontam a sua argumentação. O André Ribeiro, André, obrigada, ele fala assim, por que as leis anteriores não funcionaram? Nesse caso, se as leis não funcionam, é porque não há presença de mulheres em cargos de poder para fazer pressão. Bom, André, eu concordo com o André nesse caso. O Francisco Welton Hills está falando, obrigada, Francisco, ele fala assim, a questão é dar oportunidade, mas não é o que acontece. Para homens e mulheres brancos, ele ainda pontua, as oportunidades são superiores aos que são pardos e pretos. A cor não é igualitária. E o Leandro está falando, aí está o ponto, essa é a visão de alguém que emprega, não de alguém que é empregada. Tá aberto o microfone. Então, mas o que eu queria falar para todos que fizeram os comentários? Eu agradeço os comentários também, né? Vocês sabem que a gente muitas vezes prova a tese que quiser. O primeiro comentário do Cielo que falou que eu ir para as bases científicas tal, eu quero pedir para ele, por favor, me manda os artigos tal, porque eu realmente tenho estudado o tema, mas o que eu estou falando aqui, que eu estou aqui para falar, por que você votou não ao PL da igualdade? Eu respondi, porque este PL não trata de igualdade. Este PL não tem nada a ver com a igualdade. Esse critério quer simplesmente criar multa em 10 vezes, liminar e não sei mais o que, mas a premissa utilizada foi errada. Então, Cielo, por favor, manda esses estudos que você está se referindo para mim. E os outros comentários, assim, a gente tem muitas questões para debater e a gente não precisa concordar com tudo. Eu acho que a grande questão aqui é como é que a gente conversa sobre isso e troca, é o que a gente faz no parlamento que conversa, né? Muitas vezes, assim, eu estava apresentando um projeto essa semana e deputados discordaram, deram sugestões, tal. É assim que a gente faz, ninguém precisa pensar igual, né? O que eu acho é que a gente precisa saber conversar. Então, as pessoas que tiverem estudos, olha, o meu e-mail é dep.adrianaventura@câmara.leg.br, minhas redes estão aí e a gente está aberta. Os projetos que eu apresento são de cidadãos, não são nem meus. Eu acho que todos têm que ter voz e a gente precisa
debater de forma certa, porque muitas vezes a gente quer a mesma coisa, só que cada um quer por um caminho, né? Então eu agradeço, assim, esses comentários, esses estudos, se vocês me enviarem. Mas eu estou muito convicta do meu voto, é isso que eu queria também dizer. A questão não é convencer, até porque já foi. Seria muito fácil eu simplesmente ir lá e votar sim, né? Porque afinal de contas, a turma da lacração e todo mundo em cima que nunca leu o relatório nem o projeto, seria muito fácil eu votar sim. Mas não faz sentido votar sim num PL que não tem nada a ver com igualdade salarial, que já tem 5 leis de igualdade salarial e que vai prejudicar a contratação de mulheres. Essa é a minha posição, que respeitosamente eu coloco aqui, e eu estou à disposição, Miriam. É um prazer estar aqui com vocês sempre, para trazer o meu lado divergente. Muitas vezes, os meus votos, o pessoal quer entender por que você votou assim. Eu sou uma pessoa que estuda bastante, sou aberta, eu sou professora, eu garanto para vocês. Metade dos meus alunos votam em mim. Os meus votos, às vezes eu chego na minha casa, meu marido fala para mim, por que você votou desse jeito? Voto uma beijo pro marido. Eu acho realmente um beijo pro marido. Mas assim, vota uma coisa que a gente estuda tal, e a gente toma. Às vezes, nem sempre a gente acerta, mas eu sempre tento acertar dentro da minha lógica de mundo, né? Então, é bom que as pessoas entendam também que essa parte de construção, quem tiver coisa bacana para me fazer mudar de ideia, eu tô super aberta. Né, num diálogo respeitoso, numa construção. Eu já mudei de ideia em relação a várias coisas, né, já evoluí em questões assim de estabilidade, de outras coisas que eu era muito radical e hoje eu vejo que não. Então eu acho que o bom debate é esse que a gente constrói.